Bom dia, Boris. Bom dia. Boris, normalmente a gente entra, faz estes vídeos no final da semana, mas ontem houve novos desenvolvimentos e eu gostaria que tu tentasse nos explicar o que é que aconteceu ontem. O que é que Jean Bostani falou e como é que ele disse, por que é que ele decidiu falar, porque estávamos quase todos convencidos que Jean Bostani iria manter-se calado durante todo o julgamento. Sim, bom dia. Efetivamente, ele tinha a opção constitucional de manter-se calado. Aqui tem uma emenda chamada Quinta Emenda Constitucional que permite que o réu não fale, para não se autoincriminar. E todos tínhamos essa percepção lá em tribunal. Eu estou a falar isso em conversa com outros jornalistas, com procuradores e com muitas pessoas que assistem ao julgamento, incluindo a acusação. Ninguém esperava que o Jean Bostani iria aceitar sentar na cadeira de testemunha e falar, porque ele neste momento, apesar de ser réu, está a falar como testemunha do seu próprio caso. É assim como juridicamente a coisa está definida aqui. Então ninguém acreditava que ele iria falar. Entretanto, na segunda-feira, por volta de 15 horas, ficamos todos surpreendidos quando a defesa anunciou ao juiz que gostava de chamar testemunha Jean Bostani. Ele começou a falar. Eu penso que é uma estratégia que eles desenharam de ele responder todas as questões que foram levantadas, tanto pelo FBI como pelas diversas pessoas que foram chamadas lá para testemunhar, ele responder questão a questão. Então, desde segunda-feira até hoje, o Bostani está a falar, uma fala tão longa quanto essa nunca vimos aqui, e ele está a tentar explicar caso a caso de todas as questões que foram levantadas durante o julgamento. E me perguntava qual é a coisa mais importante que disse. Penso que a coisa mais importante que disse é descodificar os nomes, os pagamentos, que nós já havíamos tentado fazer essa descodificação antes. Depois o FBI veio nos apresentar, mas o FBI havia deixado de fora pelo menos duas pessoas que não sabíamos quem é que são. Então o Jean Bostani explicou que o New Man, New Guy, ou NYS, é o presidente News, que recebeu $1 milhão. Explicou também que o Inro é o Armando Inroga, antigo ministro da Indústria, que recebeu $1 milhão. E deu mais detalhes, como, por exemplo, que a Exaltina recebeu o valor que recebeu não só para ele, mas para partilhar com um irmão dele, que é diretor no Porto de Maputo, para um projeto que eles tinham. Tentou explicar também para que fez cada pagamento, confirmou que pagou $5 milhões a Manuel Chang, que esse valor o Chang pediu que era para apoiar a sua campanha a deputado da Assembleia da República de 2014 e que também tinha a intenção de abrir um banco, então aquele dinheiro era para pagar a licença do banco. Confirmou os pagamentos ao diretor-geral do CISI e disse que era para apoiar os trabalhos do CISI, mas não pagou ao CISI, pagou ao diretor do CISI como pessoa. Confirmou os pagamentos a Antônio Carlos do Rosário, disse que é porque ele pediu ajuda para investir no setor imobiliário. Então, foi digamos, um show, ele a confirmar pagamento a pagamento, mas é importante dizer que isso fê-lo não a ser questionado pela sua defesa, mas a ser questionado pelo juiz, que a dado momento o juiz vira-se para o Jean Bostani e diz: olha lá, explica-me lá esses nomes que tem aqui em números, o que é isto? Então ele teve de explicar ponto a ponto. Explicou também e confirmou o pagamento ao Partido Frelimo para apoiar a campanha do Partido Frelimo em 2014. Boris, na explicação de Jean Bostani, nós vemos alguma discrepância de valores em relação àquilo que foram as declarações dos agentes do FBI. Há alguma explicação sobre isso? Sim, a explicação é simples. Nós que estamos aqui dá para compreender. O que é que está acontecendo no julgamento? O julgamento aqui nos Estados Unidos da América é direcionado ao júri. Nós, os demais, só aproveitamos a informação que é apresentada ao júri. O que é que acontece? O FBI e a acusação vai apresentar os dados que eles conseguiram recolher e apresentam uma amostra. Como pode imaginar, os e-mails que foram apresentados aqui
Não são todos, é só uma amostra dos e-mails que foram trocados. E os pagamentos que o FBI apresentou é só uma amostra. Por exemplo, os borderos de transferência que apresentou é só uma amostra para confirmar a acusação, para provar a sua tese de que houve pagamentos. Ou seja, diz, o Jean Bustani fez pagamento ao Partido Frelimo. Está aqui uma amostra de um dos pagamentos, mas não quer dizer que é a totalidade. E aquilo que o Bustani fez ontem, ele não abriu o livro para apresentar todos os pagamentos que fez. Ele simplesmente respondeu aquelas questões que o juiz o colocou. E tinha diante de si aquele e-mail que tem 125 milhões para tudo e para todos. O juiz começou a perguntar, valor a valor, o que é para era? Mas ali não estão todos os valores. Portanto, o Jean Bustani não disse, agora eu vou falar ao tribunal, vou apresentar todos os valores que eu tenho, um a um. Não. O que aconteceu é que o juiz fez pergunta sobre aqueles valores e ele respondeu aqueles valores, mas há muito mais que não foi definido ali. Agora, o importante aqui é que, tendo ele assumido o pagamento de determinado valor A, o júri, os membros do júri vão dizer, bom, se ele pagou, vamos lá, 1 milhão ao presidente Nussi, e o FBI acusa de ter pago 2, então o júri vai fazer o seu julgamento. Então, neste momento, o que está em questão não é quanto é que pagou. O que está em questão é se pagou ou não pagou, porque julga-se a conduta de pagar a oficiais do governo exterior para fazer negócio, não se julga o montante que foi pago. Nem que fosse 10 mil dólares, o que está errado, o que o júri vai julgar, dizer se ele é culpado ou não, é o fato de ter pago, não o montante pago. Borges, para terminar, hoje é o penúltimo dia e amanhã termina. O que é que podemos ainda esperar? Bom, no final da sessão de ontem, o juiz tentou fazer uma agenda do que iria acontecer. Então, hoje, pelo menos mais 1 hora ou hora e meia, a acusação vai fazer questões a Jean Bustani, chama-se cross-examination, e depois a defesa vai ter a oportunidade de voltar a fazer o redirect, que são outras questões acima daquelas que foram feitas para tentar anular aquelas que foram feitas pela acusação. Esse processo pode levar 3 horas ou toda a manhã. No período da tarde vão ser apresentadas aquilo que no nosso sistema chama-se alegações finais. A defesa vai apresentar as suas alegações para dizer que certamente acha que o Jean Bustani deve ir livre, e a acusação vai apresentar as suas alegações para dizer que o Jean Bustani deve ser detido. Cada um vai dar os argumentos por que tem essa tese. E ainda hoje, os 15 membros do júri podem decidir, um a um, se ele é culpado ou não. É por isso que é um número ímpar dos membros do júri, são 15, é para permitir desempate. Não quer dizer que todos vão dizer que ele é culpado. A decisão que vai prevalecer é da maioria. E aí, se tudo isso acontecer hoje, amanhã só vamos esperar a sentença do juiz. Se isso não acontecer hoje, então o processo vai continuar amanhã, que será a decisão dos membros do júri. Eles têm a opção de escolher se querem decidir hoje ou amanhã. Muito obrigado, Borges, e ficamos à espera de mais notícias. Tchau e bom trabalho.